Fala pessoal, neste conteúdo eu vou falar sobre os 10 erros comuns que todo técnico de som ou responsável pelo som comete na hora de ajustar um equipamento de áudio para som ao vivo. Porque ninguém quer ouvir um som ruim, não é verdade? E com estes pontos que eu vou mostrar aqui neste vídeo, você vai poder melhorar muito o seu som. Quem é que não gosta de receber aquele tapinha nas costas no final do show de alguém dizendo assim: hoje o som ficou muito bom? Então, se você assistir todo este vídeo, com certeza você vai melhorar muito a sua técnica e melhorar o resultado final do seu som. Mas se mesmo depois de assistir esse vídeo você ainda tiver alguma dúvida, eu tenho um treinamento completo para técnico de som. Está aqui na descrição do vídeo. E agora vamos para o primeiro erro. Ignorar o tamanho do ambiente. Nós precisamos saber aonde a gente vai fazer o som. Se é um ambiente pequeno, médio, grande, se é um ambiente fechado, se é fechado dos 4 lados, se é um rancho de madeira, se é parede de alvenaria. A gente precisa entender o ambiente, saber o tamanho, as dimensões, para a gente não errar na quantidade de som. Segundo erro, deixar de observar a ambiência do som. Você precisa saber como o som se comporta nesse ambiente. Se for um lugar aberto, normalmente o som é limpo, não tem ambiência nenhuma, não tem lugar para refletir. Mas mesmo em lugar aberto pode ter uma parede lateral, uma parede no fundo, ou de repente é um lugar aberto mas tem cobertura. Então você precisa observar a reverberação do som no ambiente, principalmente se for um ambiente fechado e principalmente ainda se for com parede lisa, com piso no chão, com teto de gesso. Aí você tem que observar mais ainda as reflexões de som no ambiente. Terceiro erro, esquecer de corrigir os volumes individuais de cada músico. Esse é um erro muito comum. Quase nenhum técnico de som faz isso. A gente precisa, no palco, observar o volume individual de cada músico e corrigir se precisar. Por exemplo, o baterista pode estar tocando num volume exagerado para o ambiente. Ou de repente um amplificador de guitarra ou um amplificador de baixo pode estar também com um volume acima do necessário para esse ambiente. Então a gente precisa corrigir antes de passar o som no PA os volumes do palco, para que nada sobreponha o som do PA. Porque você não vai conseguir fazer uma boa mixagem no som da frente se algum instrumento estiver muito alto no palco, porque esse som vai vir para frente também. E aí vai acabar realimentando os outros microfones que tem no palco e aí você não tem controle do seu PA. Portanto, se algum instrumento no palco estiver acima do volume ideal, você precisa ir lá conversar com o músico e pedir para ele ajustar o volume dele e explicando o motivo. Quarto erro, não passar o som ou passar o som de forma errada. Esse é um erro fatal, principalmente em lugares que o som já fica lá montado, é a mesma banda que toca toda semana, e aí o técnico de som acha, não, tá tudo pronto, tá tudo certinho. Não, gente, tem que passar o som todas as vezes, mesmo sendo no mesmo lugar, porque coisas mudam. Um guitarrista pode mudar uma regulagem da pedaleira, o baterista pode trocar uma pele da bateria ou trocar uma baqueta, o cantor pode ter ensaiado uma música um pouco mais alta ou trocado o microfone. Gente, tem muita coisa que pode acontecer e não custa nada você passar o som antes. Agora, também não adianta passar o som de forma errada. Eu vou deixar um card aqui com um vídeo sobre como passar som, mas o ideal seria você fazer o meu treinamento de áudio, porque aí você aprende tudo, 100%. Sem erro. E se você não passou o som ou passou o som de forma errada, não adianta tentar corrigir depois. Você vai passar o show inteiro tentando corrigir, vai acabar o show e o seu som não ficou pronto. A não ser, é claro, que você seja um ninja nos faders. Aí sim, se você já é um técnico de som profissional há muito tempo, você pode corrigir durante o show. Mas é muita falta de profissionalismo, né? Tem que passar o som antes. Quinto erro, negligenciar o alinhamento do PA e também dos monitores. O alinhamento do som serve principalmente para você corrigir as deficiências do seu ambiente. Frequências que estão muito altas você abaixa, frequências que estão faltando você acrescenta com o seu processador de áudio ou um equalizador. E se você tiver um microfone RTA com um programa Smart, por exemplo, melhor ainda. Tanto o som do PA quanto o som dos monitores melhoram muito quando a gente faz o alinhamento. Sexto erro, usar o volume errado no seu ambiente. Você deve observar a necessidade de volume daquele ambiente. Porque quando você está passando o som, você está normalmente passando o som no lugar vazio. Então o som, o volume, a pressão é uma. Quando aquele lugar normalmente enche de gente, a pressão sonora e o volume será outro. Então você tem que estar o tempo todo observando como está
a pressão de som, para que não fique nem muito alto, nem muito baixo. Todo mundo consiga ouvir. É claro que existe ambientes e ambientes. Numa balada, por exemplo, normalmente o som vai estar muito alto. Num barzinho ou numa festa familiar, o som vai estar mais baixo. Dependendo da igreja, o som é mais alto ou mais baixo. Então você vai analisar a necessidade do volume e sempre controlar, para nunca deixar nem mais nem menos. Porque volume de menos, ninguém ouve o que a banda está tocando, o que o pastor está falando. Agora também volume de mais irrita, faz com que as pessoas queiram sair daquele ambiente, porque som muito alto também é cansativo e pode embolar o som. Então, preste bem atenção nisso. Sétimo erro, e este erro eu tenho vídeo também, vou deixar aqui para vocês no card. Trabalhar com os amplificadores com volume em 50% ou 60%. Quando você faz isso, primeiro, você não está usando toda a capacidade do seu amplificador. Segundo, você corre um risco gigante e acontece isso toda vez que alguém usa os amplificadores com o volume na metade ou um pouquinho mais da metade. O cara vai forçar o volume na mesa de som porque ele quer mais volume e aí vai mandar um sinal com distorção para os amplificadores que não vão lidar bem com isso. E é muito perigoso queimar alto-falante com distorção harmônica. É mais fácil queimar um alto-falante com distorção harmônica do que com potência a mais, porque o alto-falante normalmente ele suporta até o pico da potência dele. Um alto-falante de 400 ele suporta 800 watts de pico. Agora, se você mandar potência com distorção harmônica para aquele alto-falante, mesmo que você mande menos do que a potência dele, você pode queimar o seu alto-falante. E além de forçar os seus amplificadores. Eu estou falando amplificador, mas isso vale para caixa ativa também, tá? Se você tem caixa ativa, você vai trabalhar com ela no volume máximo. Não se deve trabalhar com volume em 50% ou 60%. Amplificador, tanto de caixa ativa quanto de potência, precisa ser trabalhado em 100%. Ah, mas o volume está muito alto. Volume se controla na mesa de som. Por isso que a mesa de som tem um volume master. Ali é onde você controla o volume. Certo? Não vou falar mais sobre isso. Assiste o vídeo aí do card. Oitavo erro, e infelizmente esse erro eu já vi técnicos de som profissionais cometendo. É ajustar o som, regular o som somente por VUs, por LEDs, tela de computador, analisador de espectro, RTAs. O cara fica preso naquilo ali, porque ele aprendeu que não, o som tem que chegar aqui, o LED tem que estar aqui, a frequência tem que estar aqui, tem que ser essa frequência. Não, gente. Som é ouvido. Você deve usar, sim, todos os recursos visuais para você ajustar o seu som, mas o principal é o auditivo. O visual serve como um guia para você confirmar aquilo que você está ouvindo, e não o contrário. Por isso a importância do treinamento dos seus ouvidos. Ouvir bastante música de vários estilos, vários tipos de mixagens diferentes, de equalizações diferentes, escutar bastante frequências para você conseguir definir pelo menos grave, médio e agudo. Depois você vai subdividindo grave, subgrave, médio, médio grave, médio agudo, agudo. E o mais importante, fazer um bom curso de áudio para você entender como as frequências se comportam. E um outro recurso importantíssimo de monitoração para a gente são os fones de ouvido. Então a gente precisa também ouvir a nossa mixagem que a gente está fazendo ali ao vivo com fones, tá? E então temos 3 formas de analisar o som. Primeiro, ouvir o som no ambiente. Segundo, checar nos fones. Terceiro, analisar todos os LEDs e VUs disponíveis. Nono erro, não aprimorar os conhecimentos sobre áudio. Você precisa estar sempre melhorando os seus conhecimentos sobre o áudio. Você precisa pesquisar, está sempre aí no YouTube, tem muito conhecimento bom. Você pode ler livros sobre áudio. Você pode fazer bons cursos sobre áudio, que inclusive eu tenho um, se você quiser, está aqui o link na descrição do vídeo. Enfim, para tudo nessa vida a gente precisa aprimorar os nossos conhecimentos. Se você quer fazer uma coisa melhor, você tem que adquirir mais conhecimento e colocar em prática. 10º e último erro, e isso é bem importante, deixar de ouvir a opinião das pessoas. Não quer dizer que a opinião das pessoas seja uma coisa certa a se fazer no som, mas a gente precisa, porque às vezes você não está conseguindo entender ou ouvir alguma coisa que outra pessoa está entendendo e está ouvindo. Principalmente um outro músico. Músicos normalmente têm bons ouvidos. Alguns não, mas normalmente a maioria dos músicos tem ouvidos bons. Então eu, como técnico de som e como músico também, sempre que eu trabalhei mais como técnico de som, eu sempre pedia a opinião de algum músico da banda
Tenta sondar na banda ali, ver qual que é aquele músico que você sabe, pô, isso aqui tem um ouvido legal. E pede opinião para ele, chama ele na frente do PA, o que você está achando? Entendeu? É uma questão de humildade, mas que também você pode agregar bastante, porque muitas vezes tem uma pessoa muito boa ali numa banda, ou às vezes um outro técnico de som que está naquele ambiente, entende de som e pode te dar uma dica que você não está conseguindo enxergar naquele momento. Eu mesmo já aprendi muito pedindo opiniões, principalmente para bons músicos. O cara vem, ouve e fala para você, olha, tá vendo a guitarra? Se você fizer isso aqui vai ficar legal. Você vai lá e testa. Se você não gostar, não tem problema. Mas agregando sempre valores. Você tem que ouvir a opinião e considerá-la. Se fizer sentido, você aplica. Se não fizer sentido, esquece. Agora, se aí no seu trabalho você não consegue ter essa opinião profissional para melhorar o seu áudio, está na hora de você procurar uma ajuda profissional com uma boa consultoria de áudio. Eu também presto esse serviço, mas não precisa ser comigo, pode ser com qualquer profissional, mas faça uma consultoria de áudio para você não errar, principalmente se você estiver pensando aí em trocar alguma coisa do seu som, comprar um equipamento que você acha que está precisando. Muitas vezes você pode até nem estar precisando, é só uma questão de ajuste, ou então você vai acabar comprando um equipamento errado, pagando mais caro e gastando um dinheiro extra de bobagem. Muitas vezes o valor da consultoria de áudio sai bem mais em conta do que o erro que você vai ter sem conhecimento. Então procure uma consultoria de áudio. E se você está procurando um equipamento de áudio, dá uma olhadinha aqui na minha lista do Mercado Livre, onde eu coloco as melhores ofertas em equipamentos que eu indico para os meus clientes. E eu deixo todos nessa lista. Dá uma olhadinha lá, de repente o produto que você está procurando você vai encontrar lá com uma ótima oferta. E se você ficou no vídeo até agora, você gostou do vídeo, deixe seu like se ainda não deixou, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo. Muito obrigado por você ficar comigo até agora. Vou deixar mais este conteúdo aqui para você assistir, bem legal, assiste aqui, ó. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!